Bom, queridos, iniciando aqui mais uma aula, hoje vamos falar sobre eletroquímica, não é mesmo? E por que é tão importante, né? Bom, sabemos aí que hoje nossa vida é facilitada por diversos equipamentos, e esses equipamentos portáteis, eles só funcionam, porque existe ali um equipamento chamado pilha, As pilhas ou baterias fornecem, energia para que esses equipamentos funcionem. E claro, eles sim facilitam muito a nossa vida. Por exemplo, celular ele não tem um fio ligado que, conecte a ele energia elétrica. Ele tem aqui dentro uma bateria, e essa bateria permite aí que o equipamento funcione, remotamente. Então tá aí, sem falar em diversas outras, outros equipamentos. Por exemplo, quem tem problemas cardíacos, eventualmente teve que passar aí por uma cirurgia de marca-passo, e o marca-passo é um dispositivo que ele precisa ali de uma bateria, e essa bateria vai fazer ali com que ele funcione, da maneira que deve ser. Bom, vocês conhecem isso aqui, pessoal? Quem conhece o que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse grande equipamento aqui, Esse grande equipamento aqui é a Estação Espacial Internacional. Ela orbita o nosso planeta. E os equipamentos que lá funcionam, pessoal, só funcionam exatamente porque temos aqui painéis que captam a luz solar, e recarregam essas baterias, não é mesmo? Sim, sim, sim. Então a gente tem aqui relógios, controle remoto, ou o celular que eu falei anteriormente. Tudo isso, pessoal, só funciona porque aqui tem o quê? Baterias. E o que acontece na bateria? Tem reações químicas, pessoal. Olha o trovão. Reações químicas que existe transferência de elétrons, e esses elétrons eles são aproveitados sim para gerar corrente, não é isso? Então essas reações químicas elas são fonte de energia elétrica no final das contas. Então a eletroquímica, pessoal, é a parte da química que estuda a relação entre as reações e a eletricidade, igual eu falei, reações que vão haver, reações em que vai haver o fluxo de elétrons, transferência de elétrons. Uma espécie perde elétrons e outra espécie ganha elétrons. Quem perde elétrons, a gente fala que ela está sofrendo oxidação. E a que ganha os elétrons, a gente fala que ela está sofrendo redução. Então, para que haja alguém recebendo elétrons, tem que existir alguém perdendo esses elétrons, não é mesmo? Em outras palavras, a gente só tem reação de oxidação se a gente tiver ao mesmo tempo uma redução acontecendo. Beleza, galera? Então vamos ter isso em mente, tá bom? Outro aspecto importante, pessoal, é a obtenção, de algumas substâncias metais através de minérios. Essa obtenção dos metais, pessoal, é feita por um processo que não é a pilha, mas sim é chamado de eletrólise. Nas pilhas, a reação química, de troca de elétrons, ela acontece espontaneamente. Uma espécie oxida e a outra reduz de maneira espontânea. Já na eletrólise, para que haja, a redução e para que haja a oxidação de outra espécie, é necessário fornecer energia, ou seja, é um processo não espontâneo. Então, turminha, essas reações aí, elas são chamadas de reações de oxirredução ou reações redox. Assim como eu falei anteriormente, elas acontecem ao mesmo tempo, igual essa palavra diz muito, simultaneamente. Não é mesmo? Para que haja uma oxidação, perda de elétrons, tem que haver o quê? Uma redução, que é o quê? Que é o ganho de elétrons. Beleza? Então, muito importante, para que uma espécie química sofra oxidação, que é perder elétrons, outra espécie química deve sofrer redução, que é receber elétrons, beleza? A gente pode dividir, pessoal, a eletroquímica em dois ramos distintos, São as pilhas, em que as, também são chamadas de células galvânicas, são as reações, os processos espontâneos, O fluxo de elétrons acontece aqui de maneira espontânea, beleza? É um processo espontâneo, Ou reação espontânea, não é isso? E a eletrólise, por sua vez, é um processo, ou reação
não espontâneo. Para que a eletrólise aconteça, pessoal, é necessário haver ali fornecimento de energia. Beleza? Professor, então quer dizer que vai haver uma corrente elétrica, vai haver um fluxo de elétrons, opa, que é circunflexo, mas não é espontâneo? Exatamente. O fluxo de elétrons que vai existir na eletrólise vai ser um fluxo de elétrons, vai ser um fluxo, uma corrente elétrica fornecida por um gerador. O que é um gerador? É um dispositivo que vai ter uma diferença de potencial e essa diferença de potencial faz com que haja, né, o surgimento de uma corrente elétrica. Assim como eu já disse aqui, né, nas pilhas as reações ocorrem espontaneamente, ou seja, uma espécie química oxida e uma espécie química reduz de maneira espontânea. Surge, então, uma corrente elétrica proveniente do fluxo espontâneo de elétrons da espécie que oxida para aquela que reduz. Né? Então, aqui a gente falou mais do mesmo. Né? São processos que acontecem ao mesmo tempo. Oxidar é perder elétrons, reduzir é receber elétrons. Né? E o fluxo de elétrons vai de quem para quem? De quem perde para quem ganha. De quem oxida para quem reduz. Isso nas pilhas, beleza? E aqui na eletrólise, né, a gente está falando que é um processo não espontâneo. A corrente elétrica que surge provém de um gerador, né? Provém de uma fonte de DDP. Então vamos lá, galera, vamos avançando aqui. Qualquer coisa vocês, né, me chamem ou falam, professor, volta aí, repete, tá bom? Eu vou tocando o barco aqui adiante. Então, galerinha, olha só, né, para a gente entender sobre as reações de oxidação, né, e as oxidações de redução, é importante a gente lembrar o que vem a ser o NOx. Né? O que é o NOx, pessoal? A gente pode entender o NOx, né, como sendo, de fato, a carga real, né, de um elemento químico num composto iônico ou a carga aparente num composto covalente. Beleza? Então, vou ler aqui com vocês. Ó, o NOx pode ser entendido como a carga real em compostos iônicos ou aparente, né? Ou a carga aparente em compostos covalentes, né, de um átomo. Então, é a carga de um átomo, seja ela real ou aparente. Beleza? Aí eu vou, né, falar aqui com vocês algumas regrinhas de NOx, não é isso? Olha só, em compostos iônicos, o NOx é a própria valência. Né? Então, por exemplo, aqui no KBr, né, o NOx do potássio é +1. E o do bromo é -1. Por quê? Porque o KBr é um composto iônico, é a união do cátion K+, com o ânion Br-. Né? Então, nesse caso aqui, o NOx do potássio é a sua própria valência. Por que eu sei que o potássio ele tem NOx +1? Porque ele é da família 1A, ou do grupo 1. Quem é do grupo 1 ou família 1A, né, tem a tendência de perder um elétron, ou seja, todos os que estão ali, né, todos os metais alcalinos, eles têm NOx +1. Beleza, galera? E o bromo? O bromo, por sua vez, é família 7A, né, tem tendência de ganhar um elétron para atingir o octeto com 8, né, claro. Ou seja, o seu NOx é a sua valência. Né? Quem é da 7A, os halogênios, eles vão apresentar valência -1, né? Então, o NOx do bromo aqui é -1 também. Substâncias puras, né, apresentam NOx 0. O que é uma substância pura? Vou dar exemplos aqui, ó. Vamos lá? Gás oxigênio é substância pura? Sim. Por quê? Porque apresenta aqui, ó, só um tipo de elemento químico. Né? Outra substância aqui, ó, ferro metálico. Professor, é verdade, o ferro metálico é substância pura. Por quê? Só tem ferro ali. Na verdade, só tem átomos de ferro. E se eu te mostrar aqui, por exemplo, né, o carbono grafite, né, vou colocar aqui, ó, carbono grafite. O carbono grafite só tem carbono, né, professor? Então, todas essas espécies aqui, pessoal, né,
Substâncias puras, todas elas vão apresentar NOx zero. É aquela brincadeira, tá sozinho, tá tristinho, dá uma bolinha para ele, né? O que é essa bolinha? É o zero de NOx. E por que a gente fala tá sozinho? Porque a substância pura, pessoal, ela é formada somente por um tipo de átomo, não é isso? Então, beleza. Outra regrinha aqui, ó. O somatório das cargas em um composto é igual a zero. Né? Deixa eu apagar as marcações aqui para a gente conversar a respeito. O somatório das cargas em um composto é igual a zero. Galerinha, por exemplo, aqui no CCl4. Não é isso? A gente tem o cloro tem NOx -1, não é isso? E o carbono aqui vai ter NOx +4. Né? Então, qual que é o somatório das cargas? Né? Um carbono com NOx +4, 1 vezes +4, +4. Mais, porque é o somatório, -1 vezes 4 cloros, né? -1 do NOx do cloro, vezes 4, menos 4. Então, quando a gente faz o somatório aqui, ó, quanto que dá? O somatório dá zero. Beleza, galera? Isso aí também é outra regrinha. E quando a gente tem um íon, né? Um íon, o somatório é igual à sua carga. Então, se eu tiver um íon, por exemplo, como o SO4 2-, não é isso? No caso do SO4 2-, o que a gente pode dizer? Que o somatório das cargas vai ser igual a 2, porque no caso de íons, né? Olha o que está escrito aqui, ó. O somatório das cargas de um íon composto é igual à sua carga. Né? Então, quando a gente soma os NOx do enxofre, né, e dos oxigênios, a gente tem um valor de -2. O NOx do enxofre aqui é +6. O NOx do oxigênio é -2. Só que a gente tem 4 oxigênios, não é, galera? Então, +6 mais -2 vezes 4, né? Cada oxigênio tem NOx -2 e nós temos 4 oxigênios ali. Quanto que é +6 menos 8? Opa, +6 menos 8. +6 menos 8 é exatamente igual a -2. Né? Então, o somatório das cargas em um composto iônico, né, com mais de um elemento químico, vai ser igual à carga daquele íon. Beleza? Então, mais uma vez, a gente batendo na tecla falando que oxidação é o fenômeno em que um átomo perde elétrons e quando ele perde elétrons, ele aumenta o NOx. E a redução? A redução é ganhar elétrons. Como ganhar elétrons é ganhar carga negativa, pessoal, o NOx vai o quê? Diminuir. Não é isso? Então, a gente fala que quando o elemento químico reduziu, o seu NOx diminuiu. Reduziu? Diminuiu. Beleza? Né? E a gente também tem que falar aqui, né, da regrinha que existe com relação à oxidação, né? Então, a regrinha do opa! Opa! O que significa isso, professor? Oxidou, perdeu elétron, aumentou o NOx. Né? Então, a gente vai ver aqui agora, pessoal, algumas reações químicas, né? E a gente vai identificar a oxidação exatamente por esse motivo. Quem oxida vai perder elétron e o NOx aumenta. Ué, e quem reduz? Aí tá aqui, ó. Se quem oxida perde elétron, quem reduz ganha. E se ganha elétron, diminui o NOx. Não é isso? Então, se você sabe a regrinha do opa, né, e fala aí, ó, de quem está sofrendo oxidação, você em contrapartida também sabe de quem sofre a redução. Né? Por quê? Porque são as informações contrárias. Beleza? Vocês entenderam a regrinha do opa aqui, galera? Me dá um sinal aqui, por favor. Né? O que significa esse opa? Né? Oxidou, perdeu elétrons e aumentou o NOx. Só para quem está na aula. Boa tarde, participantes. Olá! Cadê a galera aqui dessa turma?
Nossa, tá Eu todo... tô aqui, viu, professor? Eu tô sabendo que você tá aí, mano. Eu quero saber os alunos, estes alunos que estão caladinhos aqui. Será que estão aí mesmo? Pois é, o Breno, a Ana Clara, o Faz uma Lucas. chamada aí oral. Pessoal, vamos lá, valendo um babalu mastigado. Responde aqui para mim, o que que significa essa regrinha do OPA? Galera, o que que tá rolando? Vocês estão na área? Eita! Breno, conversa comigo aí, vamos lá. Cadê? Lucas, tô aqui. Ah, é, graças a Deus, né? E aí, Ana Clara? Ana Clara, Breno. Uai, gente, se não tiver aí, falta. Vamos lá, galera. Breno, tô esperando sua resposta aqui, meu chapa. Brenda, a Ana Clara falou que tá aí. A Ana Clara deu um sinal de vida aqui, com a ajuda de aparelhos, mas deu. Demorou, hein? Mas tá na área, beleza. O que que significa esse opa aqui? Vamos lá. Eu também. Ó o Lucas aqui, ó. O Lucas já falou que estava na área. O que que significa o opa, galera? O que que significa isso aqui? É um lembrete, né, turminha? Para saber quem oxida, né? E oxidar é perder elétron, e quando perde elétron, aumenta o NOx, né? Vamos ficar atento aí, por gentileza, viu? Fiquem tranquilos, isso aqui vai ser cobrado, viu? Não se preocupem, eu vou lembrar de cobrar isso, né? Eu quero que vocês saibam. Então vamos adiante, né? Olha aqui, galera, oxidação, né? Veja este exemplo. Oxidação é o fenômeno em que um átomo perde elétrons. Ao perder elétrons, aumenta o NOx. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Uma semi-reação. Por que semi-reação, galera? Porque para ter uma parte que oxida, tem que ter a outra parte que reduz. Aqui eu só estou mostrando o fenômeno de oxidação. Por isso é uma semi-reação. Beleza? Galera, por que isso aqui é uma oxidação? Quem pode me explicar? Vamos, Lucas, vamos, Ana Clara, já que vocês estão aí, vamos participar aqui com o seu professor. Por que eu sei que isso aqui é uma oxidação? Galera, não tumultua, um por vez. Vamos lá. Porque ele perdeu dois elétrons? Senhor? Por que o que do elétron? Desculpa. Porque ele perdeu 2 elétrons? Aê! Palmas! Exatamente, galera. Porque a gente está vendo aqui, ó, que nós temos elétrons depois da setinha. Esses elétrons depois da setinha indicam elétrons que foram perdidos. Muito bem, quem falou aí foi o Lucas. Foi o Lucas ou foi o Breno? Foi eu. Beleza, Lucas, beleza, falou bonito, né? Então, olha só, galera, se oxidar é perder elétrons, os elétrons vão estar depois da setinha, não é isso? Notem que o magnésio estava com NOx 0 e ele passou para o NOx mais 2, né? Ou seja, o NOx aumentou. Opa! Oxidou, perdeu elétrons, no caso, 2 elétrons, e outra, aumentou o NOx. Não é isso? Absolutamente. Então, a gente lê o seguinte, ó, leia-se. O magnésio metálico perdeu 2 elétrons ou sofre oxidação, formando o íon magnésio 2+. Ou podemos ler também, o magnésio metálico é oxidado a magnésio 2+. Beleza? Agora aqui, né, uma redução. Né? Nessa semi-reação de redução, galera, o que que a gente tem? A gente tem o magnésio 2+. Agora, pessoal, notem que os elétrons estão antes da setinha. Ou seja, são elétrons que estão sendo recebidos. Né? Se são elétrons que estão sendo recebidos por um átomo, a gente diz que esse átomo está sofrendo redução.
Não é verdade? É exatamente isso. O NOx do magnésio aqui, ó, tá saindo de +2 para 0. Ou seja, de +2 para 0 não diminuiu. E se o NOx diminuiu, a espécie reduziu. Beleza? Então tá aí, né? A semi-reação. Por que semi-reação? Porque aqui só está mostrando a parte da redução. Não é isso? E a gente sabe que oxidação e redução são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Verdade? Então a gente lê assim, ó. O magnésio 2+ ganha 2 elétrons ou sofre redução, formando o magnésio metálico. Ou a gente lê assim, ó. O magnésio 2+ é reduzido a magnésio metálico. Beleza? Então tá aí oxidação e redução. Bom, falando disso, pessoal, eu quero dizer aqui para vocês que tem um termo que é importante saber, né? O que é agente oxidante e o que é agente redutor. É muito fácil entender essa ideia, né? O que é o agente redutor? Né? O que é o agente oxidante? Pessoal, né? Por exemplo, o agente oxidante vai ser aquela espécie que vai fazer a outra o quê? Agente oxidante é quem vai fazer a outra espécie o quê? Oxidar, não é? Se é agente oxidante, ele vai fazer a outra espécie oxidar. E para que uma outra espécie oxide, ele vai ter que reduzir, não é isso? Então vamos ler com carinho aqui para que vocês entendam. O agente oxidante e o agente redutor, jovens, eles são substâncias que são reagentes, né? Eles vão estar onde? Eles vão estar do lado esquerdo da setinha. Beleza? Então vamos lá. O que é agente oxidante? É a substância que promove a oxidação. Dessa maneira, é a substância que contém o elemento químico que sofre redução. Então, o agente oxidante vai ter o elemento químico que está reduzindo, não é isso? E o agente redutor? Né? O agente redutor é a substância que promove a redução. Logo, é a substância que contém o elemento químico que sofre oxidação. Porque para que o outro reduza, né, alguém tem que oxidar. Né? E se quem é que oxida para o outro reduzir? Né? O agente oxidante. Beleza? Então, galera, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Deixa eu fazer uma marcha aqui rapidão, galera. Só um momento. Pam param pam pam paranana pam 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 pam. Pera aí. Aí, agora sim. Já dizia um amigo meu, now, yes. Né? Agora sim. Eu vi um pequeno erro aqui no slide, eu já resolvi aqui antes que passasse aí. Vamos lá, agora sim. Então, nessa equação química aqui, galera, como é que a gente identifica o agente redutor e o agente oxidante, né? Igual eu comecei a escrever aqui, mas eu escrevi só o R, né? Agente oxidante e agente redutor são substâncias que estão do lado dos reagentes. Se estão do lado dos reagentes, ou é o magnésio metálico, ou é o sulfato de zinco, né? Então, vamos identificar isso. Como que a gente identifica esses agentes, pessoal? Né? Por exemplo, o agente oxidante é aquele que está sofrendo redução. Né? Então, como é que a gente vai identificar se o elemento sofre ou não a redução? Aí a gente tem que achar o NOx de cada elemento químico na equação. Vamos lá? Né? Vamos fazer com calminha aqui, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Galera, vamos lá. Olha só, qual que é o NOx do magnésio metálico, né? O magnésio metálico é uma substância pura.
Aí é aquela brincadeira, tá sozinho, tá tristinho, dá uma bolinha para ele. Então, 0 ali o NOx do magnésio, né? O zinco tem NOx mais 2. O oxigênio tem NOx menos 2. E aqui o enxofre tem NOx mais 6. O magnésio tem NOx mais 2. O enxofre mais 6. E o oxigênio menos 2. E o zinco que está sozinho tem NOx 0. Galerinha, o que aconteceu com o magnésio? Olha aqui. Ele tinha NOx 0 e passou para qual NOx? Mais 2. O que aconteceu com o magnésio? O NOx aumentou ou diminuiu? Quero que vocês respondam, por favor. O que aconteceu com o NOx do magnésio? De 0 para mais 2. Aumentou ou diminuiu? Aumentou? Aumentou. Obrigado por participar, galera. Se aumentou o NOx, o que a gente pode falar? Que sofreu oxidação ou redução? Oxidou, perdeu o elétron, aumentou o NOx. Então, se aumentou o NOx, é porque o quê? É porque oxidou. Então, o magnésio ele está sofrendo oxidação. Não é isso? Ah, professor, é verdade. E o zinco, né? O zinco saiu aqui, ó, de mais 2 e foi para quanto? E foi para 0. De mais 2 para 0, o NOx aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né, galera? O NOx diminuiu. Ou seja, se o NOx diminuiu, é porque o zinco reduziu. Né? Então, vamos trocar em miúdos aqui, ó. Vou colocar só RED, né, de redução. Galera, quem é que sofre redução? Quem sofre redução é o agente oxidante, não é? E o que é o agente oxidante? É a substância, né? É a substância que contém o elemento químico que sofre redução. Quem sofre a redução não é o zinco? É. Agora, qual é a substância em que o zinco está localizado? Ah, ele está localizado no ZnSO4. Então, todo o ZnSO4 é agente oxidante. Não é isso? Então, está escrito aqui, ó, o zinco ganha 2 elétrons ou sofre redução. Né? Se ele sofre redução, a substância em que o zinco se encontra é o agente oxidante. Então, sulfato de zinco é o agente oxidante. Né? Em contrapartida, quando a gente vê o magnésio está oxidando. E se o magnésio oxida, né, ele vai ser agente redutor. Né? O que é o agente redutor? É a substância que contém o elemento químico que sofre oxidação. O elemento químico que sofre oxidação é o magnésio. E onde que está o magnésio? Né? O magnésio está no próprio magnésio metálico, não é isso? Então, o magnésio perde 2 elétrons, logo ele é o agente redutor. Então, quem que é o agente redutor? Né? O magnésio sólido, o magnésio metálico. Beleza, galera? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Então, seguimos adiante, né? Vamos lá. Turma, então, olha só, né? As reações redox, né? Elas podem acontecer em 2 tipos, né, reacionais. O agente oxidante e o agente redutor, né? Então, a espécie que oxida e a que reduz, elas são colocadas em contato direto no mesmo recipiente. Essa é a primeira condição. E a segunda condição? O agente oxidante, que é a espécie que reduz, e o agente redutor, que é a espécie que oxida, elas não são colocados em contato direto. Está escrito aqui, ó, são colocadas em contato
indireto, né? E esse aparato ele é chamado de célula galvânica, né? Então vamos avançando aqui para a gente ver esses dois tipos. Galerinha, o que a gente tem nesse caso aqui, né? A gente tem um experimento, né? Então imagine que eu tenho aqui um recipiente, né? E esse recipiente aqui tem uma solução de sulfato de cobre, beleza? Professor, eu estou vendo que essa solução que está azulada aí, ó, é onde está a barra de zinco. E a que se deve este azul, né? Este azul se deve exatamente pela presença do cobre, beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, cobre 2+ na solução, com o quê? Com o SO4 2-, porque o sulfato de cobre, pessoal, ele vai sofrer uma dissociação, beleza? Então, né, o cenário é esse, ó, a gente tem, eu queria até pegar um exemplo aqui, né, para ilustrar. Aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja uma barra de zinco e aqui eu tenho uma solução de sulfato de cobre. Quando eu mergulho aqui, ó, né, e deixo esta barra de zinco aí em contato com a solução de sulfato de cobre, um fenômeno vai acontecer, né? E o que vai acontecer, professor? Galera, com o passar do tempo, né, alguns minutos depois, a gente vai observar que a tonalidade azul, né, forte, marcante da solução de sulfato de cobre, ela deixou de ficar tão intensa, né? Então a coloração ficou mais incolor. O que aconteceu com a placa de zinco? A placa de zinco, pessoal, sofreu uma leve corrosão. E sobre a placa começou-se a se formar uma película, né? Formou-se ali um revestimento sobre a placa. Beleza? O que aconteceu aqui, galera, né? Então vamos ler o que está escrito aqui. Olha só. Observa-se que com o passar do tempo, o cobre passou a depositar-se sobre a placa metálica. Então o que aconteceu, gatinhos e gatinhas? O cobre 2+, que estava na solução, tornando-a azulada, passou a se depositar sobre a placa, né? Então os íons cobre foram se depositando aqui, ó, sobre a placa de zinco, formando uma película, uma fina camada de cobre metálico, né? Então, lendo aqui mais uma vez, o cobre passou a depositar-se sobre a placa metálica e a solução azulada ficou cada vez mais incolor. Então, está explicando aqui, ó, tal fato ocorre porque os íons cobre 2+, que dão a cor característica, vão reduzindo a cobre metálico, cobre sólido, e depositando na placa. Beleza? Continuando, né, a placa de zinco, por sua vez, sofreu uma corrosão, ou seja, teve sua massa diminuída, porque o zinco metálico sofreu oxidação, ou seja, perdeu elétrons e formou o íon zinco 2+. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, galera, né? O que aconteceu com o zinco metálico? Deixa eu apagar aqui, né? A placa de zinco, pessoal, que está aqui, ela sofreu corrosão. Sabe por quê? Né? Porque nesse contexto que ela está, ao entrar em contato com o cobre, espontaneamente, o zinco metálico, que é o Zn sólido, ele vai passar para quê? Ele vai passar para zinco 2+, e vai perder 2 elétrons. Então, quando ele sai de zinco e passa para zinco 2+, ele sai do seu estado sólido metálico e vai ficar disperso na solução como zinco 2+.
E a placa, pessoal, ela vai sendo o quê? Corroída, né? Então, a gente vai tendo aqui uma corrosão dessa placa. Beleza? Então, a gente tem aqui fotos reais deste fenômeno, galerinha. Olha só que beleza essa placa de zinco aqui. Professor, eu já ouvi falar de zinco, eu tenho certeza. Sabe o que é uma calha? Né? Calha é aquela peça que é acoplada junto ao finalzinho do telhado, ao beiral do telhado, para captar a água da chuva. Né? Muitas dessas calhas, pessoal, são feitas de um material metálico, né? E é característico aí, né, que esse material seja zinco. Né? São de folhas de zinco que se fazem as calhas, ou que se faz as calhas. Professor, lá na casa da minha avó tem uma calha, mas ela é de PVC. É, né, aquele plástico de cano, não é isso? Não, também tem esse tipo de calha, beleza? Então tá bom, só para te identificar aí, né, só para te ajudar a identificar o zinco no nosso dia a dia. Aí, galera, o que acontece? A lâmina de zinco, ela é mergulhada na solução aqui, ó, na solução aquosa de sulfato de cobre, não é isso? Né? E com o passar do tempo, o que foi observado? Foi observado que depositou um cobre aqui na placa, que essa placa ficou meio corroída e que a coloração da solução ficou o quê? Mais incolor, não é isso? Então, o que a gente tem aqui? A reação que pode ser representada aqui, ó, é o zinco metálico com o sulfato de cobre aquoso, não é isso? O que aconteceu? Né? O cobre, que nesse caso era cobre 2+, ele passou para cobre metálico. Né? Então, o cobre reduziu e o zinco, que era zinco 0, passou a zinco 2+. Né? O cobre reduziu e o zinco oxidou. Beleza? E o SO4, o sulfato, né? O sulfato, pessoal, ele participou da reação sem reagir com nada, não é isso? Então, a gente chama esse íon de íon espectador. Ele é só figurante na reação, professor? É como se fosse, né? É como se ele tivesse ali só para encher linguiça. Né? Na verdade, ele não reage, beleza? Então, o que a gente tem aqui, pessoal, né? Escrito aqui, ó, semi-reação de oxidação. Né? A gente tem aqui o zinco se convertendo em zinco 2+ e 2 elétrons, enquanto o cobre 2+ recebe 2 elétrons, se torna o quê? Cobre metálico. Né? Ao passo que o zinco oxida, o cobre ele reduz, não é isso? E aí a gente pode fazer o quê, né, pessoal? A gente pode aqui, ó, somar essas duas semi-reações. E quando que a gente vai somar as duas, hein, pessoal? O que é que tem que estar igual nas duas para que a gente faça a soma? Vamos lá? É a quantidade de elétrons que se ganha e a quantidade de elétrons que se perde. Né? Então, aqui foram perdidos 2 elétrons e aqui foram ganhados 2 elétrons. Neste caso, a gente pode sim somar as duas semi-reações e chegar na reação global. Beleza? Professores, se não fosse 2 e 2, aí a gente teria que chegar num denominador comum, né? A gente ia ter que fazer um MMC e aí, né, chegaríamos num valor comum. O que você está falando, professor? Deixa eu contar aqui para vocês, então. Vamos supor que aqui, ó, fossem perdidos, ao invés de 2, 3 elétrons, certo? 3 elétrons, escrever bem grande aqui, ó, 3 elétrons. E aqui continua sendo o quê? Né, sendo recebido 2 elétrons. O que a gente podia fazer? A gente tem que igualar as quantidades de elétrons recebidas, né, e as quantidades cedidas. Então, a gente multiplicaria em cima por 2 e multiplicaria embaixo por 3. Né? Ou seja, teríamos aqui, ó, 2 zinco, né, produzindo 2N, 2+, e agora não 3, mas 6 elétrons. E aqui embaixo, a gente multiplica aqui, ó, ficaria 3, cobre 2+. Agora aqui, ó, 3 vezes 2, 6 elétrons, não é isso? Mais 3 cobres. Aí, quando a gente fosse somar, a gente cortaria esses 6 elétrons com esses 6 elétrons, né? E aí chegaríamos nessa equação aqui, ó, Zn
mais cobre 2+, né? Zn mais cobre 2+, resultando em quê, pessoal? Né? Esses dois foram cortados com esses dois, resultando em Zn2+ e cobre metálico. Não é isso? Sim. Né? Aí, o que está escrito aqui nessa observação? Exatamente, né, esse parâmetro que deve ser obedecido para se somar as equações, né? A quantidade de elétrons da redução tem que ser igual à quantidade de elétrons da oxidação, certo? Né? Então, a gente aqui tem um outro exemplo, né? Quando a gente coloca o alumínio, né? O alumínio metálico aqui, ó, a barra de alumínio, mergulhada em uma solução com íons prata. Né? O que acontece, galera? O que é percebido? Né? É percebido que, com o passar do tempo, né, a prata, né, fica depositada aqui, ó, na barra de alumínio. E o que aconteceu com essa barra de alumínio? O que aconteceu aqui? Ó? O que aconteceu aqui? Né? A barra de alumínio ela sofreu uma corrosão. Não é isso? Então, o que a gente tem? Né? O alumínio está passando para alumínio 3+, e perdendo 3 elétrons. E a prata, pessoal? A prata está saindo aqui, ó, de Ag+, né, da solução, e está ficando impregnada na placa. Ou seja, ela está se convertendo em prata metálica. Olha só a semi-reação de redução. A prata Ag+, né, o íon prata, recebe um elétron e sai do meio aquoso para ficar impregnado ali na placa de alumínio. Vamos ler o que está escrito aqui, olha só. A quantidade de elétrons envolvidos na redução é diferente da quantidade envolvida na oxidação. Então, aqui na redução, a gente tem um elétron e na oxidação a gente tem 3 elétrons. O que a gente tem que fazer, pessoal, para somar as duas? As quantidades de elétrons têm que ser iguais. Então, a gente multiplica toda essa equação de redução por 3. Beleza, né? Então, quando a gente põe 3 aqui, ó, fica 3 Ag+, um elétron passa a ser agora 3, igual a gente estava querendo, né? E o que era uma prata vira agora 3 prata, 3 Ag. O que a gente faz agora? Cancela esse elétron com esse, não é isso? E agora a gente soma o que está do lado de reagentes continua, não é? Então, é alumínio sólido mais 3 Ag+, produzindo, né, Al3+, e 3 mol de prata no estado sólido. Ou seja, o alumínio oxida e a prata reduz. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que o alumínio, pessoal, por que o alumínio ele oxida na presença da prata? Por que o alumínio ele oxida na presença da prata, né? E aqui antes, o que a gente viu, né? O que a gente viu aqui antes, ó? Por que o zinco ele oxida na presença do cobre, né? Por que não é o contrário? O que a gente, né? Como que a gente pode explicar isso? Acontece, pessoal, que existe uma fila de reatividade dos metais. Vamos ver essa fila? Né? O que essa fila nos conta? Ela nos conta a capacidade, pessoal, que o metal vai ter de oxidar ou de reduzir. Né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Da esquerda, né? Aliás, do lado esquerdo aqui, ó, a gente tem os elementos que perdem elétrons com mais facilidade. E do lado direito, a gente tem aqueles que vão receber elétrons com mais facilidade. Então, quem está mais do lado esquerdo tem tendência de oxidar. E quem está mais à direita tem tendência de reduzir. E aí, agora, né, que você conhece essa fila, né, vamos só ler essa fila aqui brevemente. Né? Então, a gente tem aqui, ó, metais alcalinos e alcalino-terrosos, né, os metais comuns,
Quem são os metais comuns? Alumínio, manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho e chumbo. A gente tem o hidrogênio aqui, né, galera? Mas ele não é metal, mas ele participa dessa fila, tá bom? E aqui, pessoal, à direita, a gente tem o que chamamos de metais nobres, né? Por que nobres? Porque eles são pouco reativos, beleza? Então, galera, eu perguntei para vocês aqui, né, no slide anterior, por que que o alumínio ele oxidava na presença da prata, né? Por que que o alumínio ele oxida na presença da prata? Quem sabe responder? Né? Eu vou dar uma força. Galerinha, quando a gente está comparando dois metais, a gente está comparando o alumínio e quem, pessoal? E a prata, não é? O que a gente conversou? Que quem está mais do lado esquerdo aqui, ó, eles vão perder elétrons facilmente. Eles vão o quê? Oxidar. E quem está aqui mais à direita, eles vão ter tendência de receber elétron, vão ter tendência de reduzir. Então, fica fácil quando você tem dois metais. Você vai olhar o seguinte, nessa fila aqui, ó, quem está mais à esquerda vai oxidar. E quem está mais à direita vai reduzir. Então, eu vou marcar aqui alumínio e a prata, né? Cadê o alumínio nessa fila? Eu já achei o alumínio aqui, ó. Olha o alumínio aqui. Olha a prata aqui, ó, pessoal. Quem está mais à esquerda não é o alumínio? Sim. Então, o alumínio ele vai perder elétrons com maior facilidade, ele vai oxidar. E a prata? Não, a prata ela já vai reduzir. Beleza? Outro exemplo. O zinco e cobre, né? Quem reduz, quem oxida? Vamos achar zinco e cobre aqui nessa fila? O zinco está aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui do marca-texto. O zinco está aqui, ó. E o cobre está aqui. Ou seja, quem está do lado esquerdo vai ter tendência de oxidar. Por quê, professor? Porque quem está do lado esquerdo perde elétrons com facilidade. O cobre, por sua vez, ele vai o quê? Ele vai reduzir. Beleza, galera? Então, para você saber quem oxida e quem reduz, essa fila aqui, ó, ela vai servir de ferramenta bem interessante. Beleza? Tá bom? Nós já encerramos aqui o nosso tempo, parece, né? Então, fiquem atentos. Na próxima aula, vocês vão pipocar. Tá bom? Beleza? A gente encerra por aqui, queridos. E aí, semana que vem, tá? A gente conversa mais um pouco, tá bom? Belezinha? Então, mas é isso, Ivana. Muito obrigado pelo suporte e até semana que vem. Até, professor. Obrigado, turminha. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Ana Clara. Valeu. Tchau, gente. Tchau.